Olá, sejam bem-vindos a mais um Albucast, o podcast do Albuquerque. E hoje estou aqui com a doutora Fernanda, nossa especialista em direito criminal. E o assunto que vamos tratar aqui é o assunto do dia a dia. Chegamos a pensar num tema específico, mas queremos hoje interagir com você, meu ouvinte e amigo que está sempre me dando esse privilégio de estar compartilhando aqui todos os assuntos que temos tratado. Queremos falar sobre o dia a dia, de caso concreto. Uma coisa que eu percebi, doutora Fernanda, é que as pessoas gostam muito, né, das histórias, né, que vivemos. E por isso hoje vamos falar um pouquinho dessas histórias. Eu vou deixar a doutora Fernanda se apresentar, mas já dei o spoiler. Especialista em direito criminal, né, doutora Fernanda? Olá a todos, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Eu sou a doutora Fernanda, tenho 25 anos, atuo há 3 anos na área da advocacia, né, como advogada, e especialmente no ramo criminal, direito penal e processo penal. E, de fato, a gente sabe, né, que a população gosta de casos concretos, nossa realidade nua e crua e dolorosa, né, porque nem sempre as coisas são fáceis, mas é uma luta constante, né, doutor? Verdade, verdade. E já para iniciar o nosso bate-papo, assim como eu tinha sinalizado para ti, doutora, eu acho muito interessante a gente compartilhar aqui com os ouvintes um projeto que a Albuquerque Advocacia está Sim. apoiando. Esse projeto ele vem a reboque da Associação de Cidadania em Defesa da Educação, Consumidor e Trabalhador. É uma associação de cidadania. Essa associação de cidadania, ela já promove alguns projetos. Sim. O projeto Amor Me Alcançou, Ponte de Esperança, e agora ela vai estar dentro, né, desse viés de cidadania, trazendo um projeto muito bacana, doutora Sim. Fernanda. Eu estou acreditando que a Albuquerque vai poder ajudar muito o Sistema Integrado de Transporte e Auxílio Familiar. E o que é a CITAF? A CITAF, esse projeto que nasceu lá no coração de toda a equipe da Cideconte, ela vai, né, ter aqui por parte da Albuquerque a ajuda no sentido de informações jurídicas. Mas ela é muito mais do que informação jurídica, né? Eu vou deixar já já porque eu gosto de falar, doutor. Eu sei que você está querendo já passar, mas eu quero dar esse spoiler. Primeiro, o que você acha de um transporte que auxilia a família a visitar o preso? Porque esse é o projeto básico, os familiares de preso. Como a doutora é advogada na área criminal, sabe muito bem qual a Sim. dificuldade, e são muitas dificuldades. Então, desde já, eu vou deixar você falar um pouquinho, desde já, eu quero dizer para você que eu tenho, assim, outro dia conversando, fui numa reunião lá em Teresópolis, falando sobre uma questão de rádio. E Sim. aí tinham aí algumas pessoas, todas as pessoas, doutora Fernanda, tinha ou parente ou um amigo que estava no Estava sistema preso. carcerário, que estava preso. Todas as É pessoas. uma realidade, né, do nosso dia a dia que já se tornou bem constante. E eu, de antemão, já digo que acho uma ótima ideia, porque a gente vê que os familiares, né, têm muita dificuldade nessa locomoção, né, e em si os presídios ficam em lugares isolados, mais distantes, até com dificuldade mesmo diária de celular. Então, você para chamar um Uber, você tem que andar por um período longo para poder conseguir um carro. Então, tendo um sistema, né, tendo um projeto que possa levar essas pessoas, né, e passar as informações básicas, que a gente vê que muita família tem dúvida de custódia, quer levar os alimentos, né, a roupa, de visita, que a gente sabe que tem dia e horário marcado. Então, acho que vai ser bem interessante, doutor. E Uma como é ideia que, muito e para legal. poder explicar para vocês como é que vai funcionar? A Albuquerque Advocacia só vai dar consultoria para a CITAF no sentido de informação. A Sim, exemplo, como é que se tira, como é que você consegue o benefício de auxílio reclusão? A Albuquerque vai sim. fornecer essa informação para o pessoal da CIDECONT e da CITAF. O que é necessário para poder tirar a carteira para visita? Então Sim. essas informações básicas vão ter. Mas o que eu achei muito interessante na CITAF, doutora Fernanda, é que, né, o pessoal, a equipe que vai estar fazendo essas locomoções, elas vão acabar estando em diversos presídios. E eles vão trazer full time, porque hoje mesmo a gente falou, quando se trata de delegacia ou de sistema prisional, não tem informação absoluta, Não sempre temos, relativa. é tudo relativo.
Tudo depende do caso, da pessoa que está fazendo. É um sistema que é muito difícil a sua infiltração, né? Porque nós, como advogados, queremos ter uma atuação bem clara, bem honesta, né? Pautada nos requisitos legais, mas infelizmente a gente não encontra isso dos próprios agentes do Estado, aquelas pessoas que estão ali, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas o dia a dia é bem difícil porque é mal do brasileiro, né? O brasileiro sempre gosta de um jeitinho e esses jeitinhos, eles são complicados, né, no dia a dia. E a gente consegue fazer através dessa parceria ali e apoiando esse sistema integrado de transporte auxílio familiar de preso, é dar informações full time. Sim. É uma informação mais apurada. Informações que muita gente não tem, sim. E geralmente em local, né? Em loco, porque o cara vai estar lá, ele vai poder dizer. E assim, as famílias que mais têm prejuízo, doutora Fernanda, são as famílias da região serrana e da região dos lagos. Porque Sim. os presídios estão todos aqui na capital. Então, esses familiares, às vezes, precisam apenas de uma informação. Sim. Ou então fornecer alguma coisa para o familiar que está preso lá. E com esse sistema integrado, a gente pode fornecer esse tipo de serviço. Sem dizer, Sim. dentre diversas outras coisas, que eu tenho certeza que essa equipe da CITAF vai se propor, porque vem numa pegada de humanidade. Agora, há pouco tempo mesmo, a gente está com esse caso onde a pessoa foi transferida e ao ser transferida não tinha informação, como é que faz, o que precisa. Sim. Geralmente são sempre essas condutas de familiares. E vamos combinar que quando alguém é preso, é uma situação terrível para os familiares. Sim. Que é a quase família uma perda, sofre né? junto, sim. A família sofre junto e não só pelo familiar, né? Pelo próprio sistema, porque o sistema ele trata os familiares como se eles fossem, como se eles fizessem parte daquele corpo que está sendo acusado de um crime, entendeu? Eles acabam respondendo isso por coisas que eles nem fizeram e infelizmente nós temos esse hábito, né? A gente a família é tratada com muito desprezo, né? Eu tenho um irmão que é policial e ele tem uma vertente totalmente contrária da minha, porque ele cisma que o sistema garantista é algo ruim para a equipe que trabalha na rua, para os policiais. Só que, na verdade, você tem uma balança desequilibrada, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu acho que a gente não pode tomar partido e falar assim, que esse sistema é ruim ou que o outro exatamente. Porque nós estamos falando de seres humanos, né? Independente de sistema, em todos os lugares temos seres humanos. E ser humano tem defeitos, tem qualidades. Então, quando a gente fala de um sistema garantista, é justamente para, na hora do erro, a gente garantir os direitos básicos de uma pessoa, de qualquer cidadão. Porque o que Sim. acontece muitas das vezes é um lado que outras pessoas não querem ver. Então, estamos pela justiça. Estamos pela justiça. Por aquilo que é estamos correto, pela lei, né? Pela lei, o Brasil tem leis e a gente tem que cumprir. Nós temos uma dificuldade muito grande de cumprir aquilo que está escrito. Mas a gente precisa, é necessário. E, doutora Fernanda, acho que o mais importante, dentro de tudo que a gente está falando aqui, estamos falando do dia a dia, né? Pode parecer para você que estamos aqui apenas tratando de assuntos esporádicos, mas isso é o dia a dia. Dentro desse dia a dia, acho que a informação, por isso que eu destaco muito isso que a gente começou, que é falar do CITAF, a informação é imprescindível. Porque o que acontece? A pessoa vai à delegacia, nós já conhecemos o modus operandi, de como funciona. E aí, se você não conhece ou não sabe, você já vai com fatores realmente assim, contra você. Você vai para um local, você vai tentar buscar uma ajuda. E acaba se prejudicando muitas vezes. Ou se prejudicando, ou não sendo tratado da forma que gostaria, que deveria. Eu oriento para todas as pessoas, independente dela estar respondendo o inquérito ou não, ser testemunho. Enfim, qualquer pessoa que é intimada a comparecer na delegacia, procure uma assistência técnica. É muito ruim qualquer ser humano ir até a delegacia, né, sem uma assistência, sem a informação, sem uma orientação do que deve ser feito lá, a forma como ele deve se portar, o que deve ser falado, porque a Constituição diz, né, que nenhum ser humano deve produzir prova contra si mesmo. Mas quando aquela pessoa não tem um conhecimento, às vezes ela acaba se colocando numa situação muito ruim, prejudicial para ela mesma, claro, entendeu? É verdade.
E um outro detalhe também importante, doutora, que a gente tem que deixar bem claro aqui, é que, como eu iniciei não, aqui no contexto eu falei, você conhece pessoas que estão passando por situações no mínimo parecidas. Pessoas que estão ou no sistema, né, presidiário, né, no carcerado, ou pessoas que por algum motivo passaram por, às vezes, a Lei Maria da Penha, situações onde está envolvido o sistema policial. O que eu quero destacar aqui dentro do que você disse, que você falou assim, é necessário uma pessoa técnica para te ajudar. Se você não tem essa pessoa, se ressalve pelo menos de algumas informações, né? De pessoas que possam te dar informações acerca do fato. Não tem como a gente expor todos os fatos, porque para cada caso é uma situação. Essa semana mesmo, domingo, 6 horas da manhã, um amigo me mandou uma mensagem. Ele estava era um golpe do Pix, se dizendo que eram milicianos e os milicianos querendo que fizesse um Pix. A família fica desesperada. Sim. Tem esse golpe do Pix, mas eu já vi, inclusive alguns já devem ter visto na televisão, pessoas que são acometidas de ligações ou mensagens via WhatsApp dizendo que o seu familiar está em posse de bandidos. Sim. E automaticamente as pessoas vão fazendo lá transferências. Sim. E por que eu destaco isso? Porque a doutora Fernanda falou em relação a uma pessoa técnica. Se você pelo menos tiver uma pessoa que te oriente nessa situação, onde é uma situação que vai lhe abalar psicologicamente, procure pelo menos essa pessoa. Sim. Porque geralmente faz assim, a pessoa ela fica ali com aquela emoção na flor da pele e ela já vai fazendo transferência, ela já fica com medo e aí com isso ela acaba tendo depois prejuízo. até é difícil, né, para reverter isso. Depois Porque essas pessoas que elas fazem golpe, né, de Pix, essas coisas, tirar vontade da vida do outro, né, que a gente pode até configurar aí como um estelionato, é difícil a localização dessa pessoa, entendeu? É difícil você conseguir chegar até essa pessoa. Então, nessa situação, por exemplo, a primeira atitude que ele deveria ter é procurar um profissional da área para que pudesse instruir ele, e já que ele estava sofrendo uma ameaça, ir até, né, hoje é até difícil você ir até a delegacia, porque tudo é online, né? Tudo é online. Isso é complicado, Nem tudo porque você consegue na delegacia resolver. Porque... algumas situações é necessário de você estar presente, até mesmo porque às vezes a família fica num desespero que não consegue escrever exatamente aquilo que está acontecendo. Então, por isso que é bom ter um terceiro ali que esteja centrado para que possa fazer tem um aquilo. conhecimentozinho, um pequeno conhecimento para que possa te ajudar nessas Exatamente. situações agudas. A gente falou aqui sobre fraude de Pix. Nós temos um vídeo, doutora Fernanda, que fala sobre como recuperar esses valores. Sim. Eu espero que a edição, quando estiver sendo feita, coloque para vocês aí o caminho para você saber, porque existem situações onde os bancos podem ser responsabilizados. Mas a gente tem... nesse ramo cível, né? Nós temos aí já um vídeo, né? Já temos algo já preparado para você que fala sobre isso. Né? Já fizemos sobre esse assunto já. Se você quiser saber um pouco mais, por favor, pergunte, porque a ideia realmente é aproveitar esse espaço. Né? Passar o conhecimento. E essa questão de fraudes, ela está cada vez maior, né, doutor Ayrton? Porque nós vimos recentemente, né, que teve uma prisão em massa em Bangu de funcionários de uma empresa, se não me engano foi 30 ou 35 presos, eu estava até no dia fazendo audiência de custódia e tinha muita gente lá desesperada, de pessoas que estavam há uma semana trabalhando na empresa e foram presas em flagrante. Por conta desse negócio de Pix, né? Por conta de golpes que a empresa aplicava, só que aquelas pessoas não tinham conhecimento. A gente está até com um caso também que no caso, a nossa cliente está respondendo pelo crime de estelionato porque ela trabalhava com uma empresa e a empresa que de era consignado fraudulenta. E, tipo assim, fazendo vendas, Loucura, né, de empréstimo e pegava a documentação e o restante não era com ela. E ela está respondendo um processo criminal, sendo acusada de estelionato e organização criminosa, sem ter conhecimento do que de fato estava acontecendo. A pessoa está desempregada, vai procurar um emprego dela. Acredita que o emprego é algo bacana, recebe um montão de instrução e a empresa
é uma empresa criminosa. A É uma empresa é empresa criminosa. criminosa, mas aqueles trabalhadores não eram, e como a doutora Fernanda Sim. acabou de colocar. E para essas situações onde os empregados, né, são usados para algum meio, chegar a algum meio fraudulento, nós temos que observar se esse empregado teve alguma vantagem de fato indevida, ele adquiriu algum dinheiro para fazer aquilo, porque em regra eles não recebem nada por isso. Então, assim, o estelionato em si, para ser configurado, a pessoa ela tem que tirar uma vantagem indevida de um terceiro, de um meio. Tem que ter dolo, Tem que não é ter isso, dolo. doutora? Tem que ter aquela a intenção. E se não tem a intenção, não tem como existir o crime de estelionato, né? Porque você tem que ter a intenção de tirar a vantagem indevida do terceiro. E são muitos casos, são muitas histórias que a gente vê, né? Você sabia que tem um programa que fala só de casos criminal? Eu achei bacana, outro dia estava vendo o pessoal que gosta de podcast, que fala só de caso criminal. Eu achei bem interessante e fala, assim, claro que tem uma certa alegoria, eles dão, fazem assim uma maneira com que o caso concreto se torne algo como se fosse uma novela, né? Uma audionovela. Sim. Muito interessante. Aqui não, a gente está falando de vida real, problemas reais. Real, tudo bem natural. Nua e crua, verdade nua e crua, e é isso que a gente tem no dia a dia. Não é nada diferente. E eu quero poder que as pessoas que estão nos ouvindo tenham aí a pretensão, no mínimo, você escutou aqui, ouviu um pouco do que a gente está falando, de compartilhar esse vídeo. Sim. Você sabe que eu conto contigo, você compartilhando esse vídeo, você dá a oportunidade a outras pessoas de ter conhecimento. Pessoas que estão precisando, tanto seja do projeto a qual o Albuquerque apoia, né, que é a STAF, que é algo muito importante, gente, foi o que eu disse, eu acho muito interessante, porque os familiares têm muita dificuldade de acesso nos presídios, porque de fato são locais longe, são locais que não pega às vezes muita área de telefone, para se chamar um Uber, um 99 é bem difícil, então eu acho muito válido essa informação da STAF, né, de transportar os familiares. Então compartilha com aquele familiar que você sabe que tem, com aquela pessoa que tem um familiar que está preso, né, em situação carcerária, para ver se ajuda. E toda informação é válida, a gente está aqui para esclarecer de uma forma bem descontraída, falando da sua língua, né, porque juridiquês não adianta. Juridiquês é para juiz, para promotor, né? Isso. Dentro da audiência. Lá na peça. Exatamente. Aqui a gente é vida real, somos iguais, todo mundo ser humano. E é isso. E eu quero provocar você, né? Mais outra vez, dizendo, compartilhe o vídeo. O que você acha? Você gostou aí da questão do transporte, né? O CETAF ajuda para transportar os familiares até o presídio? Comenta. Se não é sobre isso que você gostaria, né, de falar, qual assunto que a doutora Fernanda pode estar aqui falando para você? Né? Ela é especialista em direito criminal. Então, todas as questões, o pessoal gosta muito de falar sobre questão de família, né? Que tem aquela situação da Lei Maria da Penha. E criminal e família são coisas que estão sempre intercaladas. São duas áreas que eu atuo, né? Família, porque eu estagiei toda a minha faculdade na vara de família, né? Seja na defensoria, seja no Tribunal de Justiça. E hoje as pessoas não conseguem tirar essa imagem minha, né? Familiarista, barraqueira, que arruma confusão. Mas a confusão vem até a mim. O negócio é a gente resolver o problema de forma técnica, centrada, né? Às vezes foge um pouquinho do controle, mas faz parte da vida. Mas o pessoal pode deixar pergunta para ti, então? Pode deixar, de família, de criminal, que tiver dúvida aí, estamos aí. E aí também ficamos abertos, se você precisa de algum outro assunto que queira ser esclarecido, conte conosco. Agradecemos mais outra vez a tua participação, a tua paciência de estar conosco e contamos contigo. Faz um like lá, deixa um comentário muito importante, comenta e compartilha, como eu já disse, né? Compartilha, porque esse é o meu, o seu, o nosso Albuquerque, o podcast do Albuquerque. Sempre pronto para te dar informação. Obrigado a todos, viu? Obrigada. Obrigado, doutora. Valeu. Valeu.